O tema tá bombástico. Esse tema dá pra enricar qualquer um que seguir as instruções aqui, hein? O engenheiro tem que estar antenado. Tem que estar. Esses profissionais vão nadar de braçada em 2025 e daqui pra frente. Cabe o consultor e mostrar pro cliente a importância que ele tem. É aí que o profissional começa a se tornar uma referência, é visto como uma referência e começa a ser valorizado. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e viver bem da profissão. Eu sou o Vitor Rubens. E eu sou o Anderson Alexandre. E no podcast de hoje, o tema tá bombástico. Vamos falar sobre o quê? O tema de hoje vai ser Engenharia Elétrica em 2025, as tendências que vão dominar o mercado. Esse tema promete, hein? Esse tema dá pra enricar qualquer um que seguir as instruções aqui, hein? Show. Temos patrocinadores? Sim, esse podcast é um oferecimento da World Electric Academy. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, desenvolver habilidades na área de gestão de energia, qualidade de energia, posicionamento e vendas para que você possa se tornar uma referência e ganhar dinheiro trabalhando pouco, lucrando muito, mas não é porque você é preguiçoso, é porque é a característica desse tipo de serviço. São serviços de alto valor agregado, onde o profissional ele é bem pago pela solução que ele entrega para o cliente de economia financeira. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, vem para o World Electric Academy, será um prazer ter você aqui no time de alunos. E também, esse é um podcast, um oferecimento aí do nosso patrocinador World Elétrica Soluções, uma empresa de soluções de engenharia elétrica com foco em consultorias para economia de energia. Ou seja, na World Elétrica Soluções a gente faz aquilo na prática que ensinamos na World Elétrica Academy. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, na descrição do vídeo tem um link e vai ser um prazer ter você aqui no time de alunos. Anderson, quais seriam, cara, as tendências para a engenharia elétrica no mercado de 2025? Em 2025 é importante o profissional ele estar atento primeiro em relação às atividades que ele já atende, fazer uma leitura para onde o mercado está se encaminhando, isso é muito importante, porque muitas das vezes a empresa está performando bem em uma determinada atividade, mas pode ser que essa atividade esteja prestes a ser extinta. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, entre outras tecnologias que está surgindo, né, e as oportunidades que essa transição energética no Brasil ela vem apresentando, é importante o profissional estar atento para isso. E com grandes oportunidades, acaba-se também sendo criado mercados de baixo valor agregado. Então é importante o profissional estar atento a isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos falar sobre a primeira oportunidade, grande tendência que eu visualizo que é importante estar atento, se chama mercado livre de energia. Então a expansão do mercado livre de energia vai ser importantíssimo, porque junto a essa transição energética que está acontecendo, e o mercado livre de energia é um mercado que não surgiu ontem, né? Porque quando se fala assim, uma tendência, parece até que é um mercado novo, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque o mercado livre não é tão novo assim, então por que ele é uma tendência se ele não é tão novo, né? Perfeito. Primeiro, Mercado Livre não é aquela paginazinha da internet amarelinha que entrega os produtos na sua casa. Que já tem avião. Já tem avião. Não é esse o Mercado Livre de Energia. Esse Mercado Livre de Energia, ele não tem um avião, mas ele é um grande avião para os profissionais da área da engenharia elétrica. Então, é um mercado consolidado, né? Ele foi criado ali, o seu início no ano de 95. Então, em 2025, né, estamos completando 30 anos. Certo? O primeiro cliente, né, que fez essa adesão no mercado livre de energia foi no ano de 1998. Agora, por que está se falando tanto apenas agora, na atualidade, sobre o mercado livre de energia? E qual o principal objetivo dele também? Acho que é interessante o ouvinte entender. Perfeito. O mercado livre de energia, como o próprio nome diz, né, o mercado livre, a vantagem que o cliente tem é que, nesse mercado livre, o cliente ele pode negociar preço com o comercializador, com a geradora, né, de energia, pode, negociar as condições contratuais e pode ter uma previsibilidade, inclusive em relação à questão do que ele vai pagar no seu empreendimento quando o assunto é fornecimento de energia, né? Enfim, energia elétrica. E a principal diferença do mercado livre de energia para o mercado
convencional, que é conhecido como mercado regulado, também apelidado por mercado cativo. O mercado cativo, as tarifas de energia elas são estabelecidas através de resoluções homologatórias e esses valores de tarifa, o consumidor ele não tem essa flexibilidade de chegar na concessionária e falar, olha só, a minha indústria consome 500 vezes mais do que aquela outra indústria e eu pago o mesmo valor de tarifa que ela, ou seja, não corresponde às boas práticas de mercado, né? Porque se eu vou comprar, por exemplo, 100 kg de arroz e se o meu concorrente ou alguma outra empresa vai comprar 1 tonelada de arroz, quem vai comprar 1 tonelada tende a pagar mais barato. Uhum. Não é isso? E o mercado funciona dessa forma. Só que no mercado de energia, o mercado regulado não funciona assim. Independente do volume de energia que o cliente ele consome, ele paga aquela mesma tarifa de um outro consumidor enquadrado na mesma modalidade que que consome 10% do volume de energia desse outro cliente. Então é meio que um pouco desproporcional, né? E a primeira e grande vantagem, né, do mercado livre de energia é que lá não funciona assim. Lá funciona como a lei do livre comércio, né? Onde o cliente ele tem esse poder de fogo de estar negociando, tá certo? Quanto vai pagar na sua tarifa de energia, de acordo com o volume, de acordo com o tempo de contrato, quantos anos de contrato. Então vai ser um contrato de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então essa é a dinâmica principal do mercado livre de energia, né? E muitos consumidores, clientes procuram essa modalidade, tá certo? Para comprar energia, né? Através do mercado livre de energia, por conta desse benefício, para o quê? Reduzir custos. E quando falamos e por que eu trago assim como oportunidade, né? Uma das grandes oportunidades, como tendência, né? 2025 e os próximos anos que vêm pela frente. Porque as atividades que eu visualizo assim, que os clientes mais desejam contratar, comprar, são atividades que vai proporcionar o quê? Economia financeira, fazer o cliente ganhar mais dinheiro, aumentar mais de lucro, porque o princípio básico de todo empresário é o quê? Maximizar lucro e reduzir custos. E esse tipo de consultoria proporciona justamente isso para o cliente, né? Então, o ativo em si, né, da energia elétrica em consumidores industriais, comerciais, enfim, escolas, entre outras instituições, hospitais, representa uma parcela significativa nos custos da empresa. Então, conseguir reduzir custos nessa área específica, que é um custo mensal, que dependendo da operação da empresa, né, é um custo fixo, e no caso da indústria, meio que entra ali também nos custos variáveis, mas ou seja, você consegue impactar, e quando o cliente ele consegue trazer redução de custos nessas áreas, ele se torna mais competitivo. Então, se tem o cliente, a indústria A, a indústria B, tem o mesmo padrão de consumo de energia, vende o mesmo produto para o mercado, consegue ter uma otimização em relação aos seus custos, consegue reduzir custos, enxugar, tem uma estrutura enxuta em relação à questão de custos, com certeza esse profissional ele vai ser mais competitivo do que esse outro, essa empresa, né? Vai ser mais competitivo. Então, por isso que 2024, né, que foi em janeiro de 2024, aconteceu a abertura do Mercado Livre para todos os consumidores pertencentes ao Grupo A. E o que é um consumidor que pertence ao Grupo A? Então, de forma mais simplificada, são todos os consumidores que possuem uma subestação própria, seja um transformador no poste, ou seja um transformador dentro de um abrigo, de uma casa de alvenaria, uma casa de força, né? Que a gente chama de subestação abrigada. Então, se o cliente tem uma subestação própria que atende exclusivamente ele, então ele passa a ser um consumidor do Grupo A, que são consumidores de alta tensão, né? Média e alta tensão. E quando se fala em consumidor de alta tensão, muitas vezes imagina, é só aquelas grandes indústrias que são consumidores do Grupo A, mas não. Um mercadinho de médio porte que tem ali suas câmaras frigoríficas, balcões de congelados, resfriados, muitos deles já têm subestação ali de 45 kVA, 75 kVA, 112,5 kVA, subestações de pequeno porte. Então, esses consumidores, eles também são consumidores do Grupo A. Então, a partir de janeiro de 2024, né, foi aberto essa possibilidade, porque antes apenas as grandes indústrias que tinham fatura acima de R$100 mil, eles conseguiam
comprar energia no mercado livre de energia, porque tinha limitação em relação à demanda. E esse valor da demanda, né, começou com 10 megawatt de demanda contratada, depois foi caindo, reduzindo, por volta ali de 2011, se não me sai da memória, começou a cair ali para 3 MVA, que ainda é muito, né? 3.000 kW de demanda contratada, e depois foi diminuindo gradativamente, né? 2.500 até chegar no patamar de 500 kW. 500 kW, 2023 já era dessa forma. Aí em 2024, os consumidores livres e os consumidores especiais para comprar diretamente, tá certo? Energia no mercado livre, sem ser por intermédio de uma comercializadora, o limite ainda, até na atualidade, é esse. É de 500 kW. Só que, a partir de janeiro de 2024, quem tem demanda contratada menor do que 500 kW começou a poder comprar energia também no mercado livre de energia, tendo a representação de uma comercializadora, um agente varejista, junto à CCE. Então, dessa forma, se torna até mais simplificado para que o cliente possa ter essa adesão, né, para, enfim, ter esse benefício de poder comprar energia no mercado livre. Então, e quem faz essa mudança do modelo convencional para o mercado livre é o engenheiro eletricista, né? É ele que é responsável para desenquadrar o cliente para... Existem alguns caminhos. Um deles vamos supor, se o cliente vai comprar com a comercializadora, essa comercializadora ela vai fazer esse procedimento, se é um consumidor varejista, que tem demanda menor do que 500 kW e pertence ao grupo A, né, e quer migrar para o mercado livre de energia. Então, esse cadastramento junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, quem faz todos esses trâmites é a comercializadora. Certo. Só que aí você pode perguntar, Anderson, então quer dizer que é uma oportunidade para a comercializadora e não para um engenheiro eletricista que quer trabalhar com esse tipo de consultoria. É aí onde muitos se enganam. Por quê? Imagina só, o cliente procurar uma comercializadora diretamente. Qual o grande erro que esse cliente comete quando ele faz isso? Ele perde justamente um pouco da essência principal do mercado livre de energia, que é justamente buscar no mercado a melhor solução em termos de custo-benefício. Então é aí onde é que entra a oportunidade para o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, que quer trabalhar com consultorias elétricas proporcionando economia para o cliente. Porque a primeira viabilidade do profissional vender uma consultoria independente para fazer esse processo de migração do cliente para o mercado livre de energia. Porque dependendo da potência da demanda contratada desse cliente e do perfil de consumo desse cliente, dependendo disso, o que vai acontecer? Existem várias modalidades. Uma delas é mais viável comprar com energia no mercado varejista, através de uma comercializadora. Dependendo desse perfil de consumo, o cliente que tem um alto volume de consumo de energia, tem uma demanda contratada relativamente alta, então muitas vezes não compensa ele comprar energia no mercado varejista, no mercado atacadista. Sim. Que aí já tem outros parâmetros para fazer a adesão desse cliente junto à CCE. Então, o consultor ele já começa por aí, analisar em relação à melhor viabilidade. E outro ponto é o seguinte, não basta apenas a comercializadora, a geradora, oferecer um valor baixo no preço da energia. É preciso analisar como é que está o lastro dessa comercializadora. Ela tem robustez suficiente para conseguir honrar com esse contrato, que é um contrato muitas vezes de 3 anos, 5 anos, 2 anos, depende muito do objetivo do cliente, do perfil e da oportunidade do valor naquele momento, no custo naquele momento. Porque não necessariamente vai ser viável o cliente entrar a qualquer tempo no mercado livre de energia. Porque se ele entrar na alta, é um pouco parecido com bolsa de valores, né? Ações. Se você entrar na alta, você já perde performance, perde rentabilidade ali naquela decisão. Então, o consultor ele tem esse papel crucial de buscar no mercado o melhor custo-benefício, que custo-benefício é diferente do menor preço, buscar comercializadoras, ou seja, fornecedores confiáveis, seja comercializadora, seja comprar energia diretamente com a geradora, verificar as oportunidades em relação a se é viável comprar apenas com uma empresa ou comprar com mais de uma empresa, que é possível fragmentar essa compra. Então, olha só,
a complexidade para se ter uma tomada de decisão assertiva que vai impactar diretamente aonde? No bolso do cliente. Então, por isso que essa é uma área que já vem crescendo e que eu enxergo essa oportunidade nesse ano 2025. Eu acredito que quem não entrou nessa área ainda é o momento de entrar de cabeça e ficar muito bom nela. Era isso que eu ia te perguntar em relação se o Mercado Livre ele ainda vai avançar em termos de tendências e de inovações. Para onde ele pode seguir nos próximos anos? Perfeito. Boa pergunta. A gente... eu falei aqui que... Vou trazer algum dado aqui, por isso que eu estou pegando aqui essa referência. A gente viu, e eu falei, né, que a partir de 2024, em janeiro de 2024, o Mercado Livre de Energia abriu para todos os consumidores do Grupo A. Vamos falar de números, né? Certo. Todos os consumidores do Grupo A. Isso representa quanto? Quantitativamente, né? Então, tem um dado aqui da Abracel. No Brasil, existe, olha, 202 mil consumidores no Grupo A. Então, 202 mil consumidores no Grupo A é uma oportunidade muito grande. Concorda? Sim. Cara, no nível Brasil é muita gente. Só que se eu te falar que isso é a ponta da ponta do iceberg, olha só. Esse número aqui, ele representa basicamente aqui 0,4% dos 89 milhões de consumidores. Então, qual é a grande oportunidade da vez? É a expansão do Mercado Livre para uma abertura total, ou seja, para todos os consumidores do Grupo B. Então, a gente começa a sair de um universo de 200 mil consumidores, 202 mil consumidores, potenciais clientes, para um universo de mais de 89 milhões de consumidores. E esse é um dado de 2024. Né? Essa reportagem aqui, março de 2024. E esse número ele tende a crescer, enfim, vem crescendo a cada vez. Então, é uma grande oportunidade que se tem para o consultor. Porque quanto mais opções o cliente tem, porque aqui a gente está falando de mercado livre de energia, depois vamos falar de outras oportunidades também, né? E falar os pontos positivos e negativos dessas outras oportunidades. Com o mercado livre de energia, eu só enxergo ponto positivo, né? para o consumidor. Porque é um mercado que exige, para vender essa solução, né, de forma com eficiência e segurança, exige um grau de conhecimento que já começa a ter uma barreira de entrada que não é qualquer profissional desqualificado que entra. Esse é o primeiro ponto. E quando o mercado tem essa barreira, isso é muito bom para o profissional que trabalha certo. Por quê? Porque você começa a filtrar, a própria atividade começa a filtrar aqueles profissionais que têm aquela tendência de prostituir o mercado, cobrando barato, por ser soluções muitas vezes de baixo valor agregado, ou então soluções de baixa complexidade. Então, quando entra nesse universo mais consultivo, o próprio cliente ele já fica mais atento, porque estamos falando ali de quê? Enfim, da compra de energia de algo que pode impactar diretamente a competitividade dele. Tá entendendo? Na formação do preço do produto que ele tem. Então, o assunto energia é um assunto muito importante e que ele vem sendo evidenciado cada vez mais no Brasil, justamente em decorrência dessa transição energética que está acontecendo e outras oportunidades que a gente vai falar aqui também, que está acontecendo, que é na área das renováveis. Então, isso desperta para o cliente a consciência de que eu preciso ter uma atenção sobre o assunto energia, que antes não se tinha. Antes o cliente, tem que pagar a fatura de energia? Eu vou pagar, não vou, enfim, ter dor de cabeça. Não se pensava muito em relação a essa eficiência em relação energeticamente falando. Então, essa transição energética, essa expansão também das renováveis contribuiu bastante, porque começou a trazer um holofote para um assunto que antes as empresas não davam muita bola, não davam muita atenção, que é o assunto de economia de energia. E daí surgem muitas oportunidades a partir disso. Mas se eu pudesse citar assim, a primeira delas, de grande oportunidade, seria o mercado livre de energia. Perfeito. Porque a abertura total do mercado está batendo as portas aí.
tem uma projeção ali, olha, entre 2028 e 2030, mas é possível que já aconteça antes. Já está sendo feito alguns testes em algumas cooperativas, com grupos menores, porque, cara, às vezes a pessoa pensa, por que não abre de uma vez? Não é assim, cara. Tem que ter uma infraestrutura que suporte essa quantidade de pessoas, para que esse ecossistema, né, e essa oportunidade ela não venha se tornar um problema, né? Uhum. Gerar um colapso, né? O bom, Rubens, é de verificar que os agentes envolvidos nesse processo dessa infraestrutura são muito responsáveis e competentes. Uhum. A CCEE, olha, tiro o meu chapéu para vocês aí, estão de parabéns. São muito proativos, cara. Muito proativos e têm feito assim, um trabalho excelente, tanto no ponto de vista de tecnologia, na sua infraestrutura para comportar todo esse mecanismo, certo? Em relação à questão de educação do mercado. Então, eles têm feito um trabalho fantástico em relação à questão da informação, tanto para profissionais como também para o mercado. Porque esse é um assunto que, para que possa acontecer, e vai acontecer, é uma ida sem volta, é necessário que a população ela tenha a consciência em relação ao impacto que isso vai trazer, né, positivamente. Então, tanto nós profissionais estarmos educando, como também educando o cliente é muito importante para poder expandir, né, com esse conhecimento. Inclusive, quando abriu, né, no início de 2024 para todos os consumidores do Grupo A, e como nós temos um portfólio grande de clientes na World Elétrica Soluções, né, consumidores do Grupo A, e até consumidores que já têm um relacionamento, confiança em nós. Então a gente viu assim muitos deles ficando um pouco receoso por questões de quê? É falta de informação, mas quando a gente explica como é que funciona o mercado livre de energia, como é que vai ser esse fornecimento, porque muitos pensam, como é que vai ser? Vai instalar outro cabo aqui no meu estabelecimento? Então, quando ele começa a falar, não, em relação à questão da conexão com a rede da concessionária permanece da mesma forma. Quando você tiver um problema de falta de energia, para quem você vai ligar? É para a concessionária também. Por quê? Porque quando o cliente ele vai para o mercado livre de energia, ele não se desvincula 100% da concessionária. Até porque um consumidor, quando ele adere, né, ele entra no mercado livre de energia, ele paga duas faturas. Ele paga uma fatura para a comercializadora ou geradora, né, que vendeu a energia, que a gente chama ali o produto TE, a tarifa de energia, né? Ele paga essa componente TE para a comercializadora, por exemplo. Só que com a distribuidora, o cliente continua pagando a TURD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, por isso que a concessionária, ela permanece tendo a obrigação de atender o cliente com o mesmo padrão de qualidade. Porque muitos tinham esse receio. Pelo fato de eu sair da concessionária, será que eles vão me atender bem? Será que vão demorar mais a atender minha unidade? Não, porque não muda nada em relação a isso. É apenas a componente TE, o cliente compra no mercado livre de energia e recebe outros benefícios, porque principalmente quando o cliente compra de fontes incentivadas, de fontes renováveis, ele tem possibilidade de ter redução nessa parte que é pago para a concessionária também, redução na TURD, na demanda. Então, existem produtos que o cliente tem 50% de redução na demanda, né, tarifa demandada, e podendo chegar até 100% de redução na TURD. Então, por isso que não é algo simples que muitas das vezes o cliente vai fazer com qualquer um. Não, o cliente vai procurar um especialista em consultorias elétricas para poder fazer de forma segura esse processo, né? Que é o que aconteceu com os nossos clientes. Então, depois que a gente explica como é que vai ser, depois que a gente mostra os dados que buscamos a mercado para trazer a melhor oportunidade para o cliente, aí o cliente ele fica consciente. E quando o cliente ele entende a solução, isso é muito bom. Por quê? Porque o cliente começa a pagar o preço justo e valorizar para o cliente, né? E ele não enxerga como é uma simples indicação para a comercializadora. Não, não é. É um estudo profundo onde realizamos aqui uma análise de viabilidade energética para poder direcionar você para o melhor produto com o melhor custo-benefício, trazendo segurança e trazendo baixos custos para que você possa se tornar ainda mais competitivo. E aí, quando o cliente compra a ideia, cara, não tem como não entrar. Por isso que é uma grande oportunidade. E falando ainda de oportunidade, né? A oportunidade, falando de Mercado Livre, em relação a vender essa consultoria, que é uma consultoria muito desejada para o mercado,
E a gente está falando aí de 0,4% aí dos consumidores, né? Que são do grupo A. Quando abrir para geral, quando abrir para as quase aí 90 milhões de consumidores no Brasil, meu amigo, é muita oportunidade. Vai faltar consultores. Tá entendendo? Então, é um mercado que eu enxergo com grande oportunidade e que tenho dedicado muito tempo, enfim, trabalhando nele, né? Porque, além de trazer uma grande rentabilidade para a nossa empresa, para o profissional, você ganha dinheiro fazendo o bem, cara. Ganhar dinheiro, fazendo o cliente economizar é maravilhoso. Sim. Porque até a venda, ela flui com mais facilidade, né? E aí, Anderson, resumo, Mercado Livre, o engenheiro tem que estar antenado. Tem que estar antenado. E eu falei só dessa oportunidade dele vender essa consultoria, né? Mas depois que o cliente está no mercado não de só energia, o engenheiro eletricista, como todos os profissionais da engenharia elétrica, né? Total, todos. Precisa dar uma atenção em relação, ou seja, não só da engenharia elétrica, né? Todos os profissionais do setor de energia. Boa. Tá entendendo? Boa. Porque o assunto energia, cara, vai crescer muito. Já está crescendo, né? A gente tá vivenciando aí, já está visualizando e acompanhando o início aí de uma forte transição energética. E o que a gente está falando aqui, só, desculpa te interromper antes, mas o que a gente está falando aqui representa 2% do que é o mercado livre de energia. Esse é um universo gigantesco que cabe sim um episódio dedicado só para ele. Mas para a gente avançar, Anderson, cara, qual seria a segunda tendência? Perfeito. Antes de entrar na segunda, só para fechar aqui o mercado livre de energia, né? Para muitos não pensar, é uma grande oportunidade, eu quero, mas deixa eu colocar um pouquinho mais de chantilly nesse bolo ainda. Coloca aí, cara, coloca. Além dessa viabilidade de vender essa consultoria, né, para implantação do cliente, né, enfim, adesão do cliente junto ao Mercado Livre, o profissional ainda tem a oportunidade, sabe de quê? Gerar recorrência financeira. Ô, papai, aí sim. Isso é tudo que o engenheiro eletricista quer, que o profissional da engenharia elétrica quer. Aí sim. Você gera uma recorrência fechando um contrato de consultoria independente para você fazer justamente essa auditoria energética do cliente. Que aí não envolve só o Mercado Livre de Energia. Envolve outros assuntos. Isso é tema para novos podcasts. Isso aí certo? E é um bom tema. A próxima pergunta seria o quê? Seria a próxima tendência. A próxima tendência. Vamos falar de outra aqui? Não existe antes, só um parênteses, não existe uma hierarquia, né? Primeira, segunda, terceira, top 1, top 5. Todas estão dentro de um leque de tendências e de oportunidades e todas têm um peso relevante dentro desses que vamos citar aqui, né? Isso. Algumas um pouquinho mais. Outras um pouco menos, mas vamos falar primeiro das tendências. Isso. E no final, qualquer coisa a gente pode fazer um disclaimer em relação a... Porque existem algumas oportunidades dessas daqui que elas vão se conectar com as outras tendências. Entendi. Tá entendendo? E aí, como surfar nessas tendências de forma rentável? Porque nem toda tendência possa ser que ela se encaixe no modelo de negócio de alguns profissionais, por exemplo. Tem algumas tendências dessa daqui que não se encaixa no modelo de negócio, na forma de trabalhar, na filosofia de negócios que eu e o meu sócio, Afonso, temos. Tá entendendo? E por que não se encaixa? Porque são oportunidades, mas que vão direcionar o profissional para quê? Para um oceano sangrento. Entendi. E a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Mas vamos para uma outra tendência. 2025 aí, mercado da engenharia elétrica. Consultorias em eficiência energética. Consultorias em eficiência energética. Então, até mesmo com essa expansão que aconteceu das renováveis, em especial energia solar e eólica, né? A solar, principalmente para a grande massa do mercado, né? As eólicas para empresas de maior porte, né? Eu falo em relação à questão de implantação desse tipo de solução, né? Mas com essa expansão das renováveis, surgem alguns desafios, tá certo? E antes de falar dos desafios, né, essa expansão ela trouxe muitos benefícios para o mercado como um todo, e alguns deles que eu consigo visualizar assim, que é muito interessante, mesmo eu não trabalhando de forma direta no mercado fotovoltaico. Então, olha só, dependendo do perfil do profissional, nem
toda tendência e oportunidade vai se encaixar no modelo de negócio que ele trabalha. Então, a energia solar, por exemplo, foi um que não se encaixou de forma direta no meu modelo de negócio. Mas as oportunidades que surgem em paralelo com essa expansão, isso me trouxe muita rentabilidade de forma indireta. Porque cada modelo desse aqui, cada oportunidade dessa aqui, gera também oportunidades indiretas. Que muitas das vezes, essas oportunidades indiretas, elas são melhores do que a própria oportunidade direta. Sim. Dependendo da filosofia e modelo de negócio da pessoa, né? Mas uma coisa que essa expansão das renováveis trouxe para o consciente coletivo mesmo, né, do mercado, foi justamente a atenção para o assunto economia de energia. Para mim, isso foi uma das melhores coisas que essa transição e essa expansão, né, das renováveis trouxe. Porque antes as pessoas, como eu falei anteriormente, só pagavam a fatura de energia. Chegou a fatura de energia, paga. Só quando era uma coisa muito drástica que a pessoa ia dar, ou seja, não se dava uma atenção em relação ao assunto energia. Então as renováveis trouxe esse diálogo para a mesa. Então é interessante, tem um cliente meu, que ele implantou um sistema fotovoltaico no supermercado, numa cidade próxima aqui. E olha só que interessante. O próprio cliente surgiu dele, ele conversando comigo, tal, ele tem uma usina fotovoltaica instalada no telhado do supermercado, né, junto à carga, e tem mais 3 usinas remotas instaladas em granjas, que geram crédito para bater nesse supermercado também. Mas olha só que interessante. E aí eu estava fazendo análise de qualidade de energia, fazendo as medições lá para verificar dimensionamento de banco capacitor, verificar também a performance do próprio sistema fotovoltaico, se estava gerando com a máxima performance. E aí o próprio cliente falou: Anderson, eu queria, rapaz, ter um monitoramento aqui de forma mais profissional. Os inversores do sistema fotovoltaico, ele até dá uns dados aqui, mas eu queria ter uma otimização mais... ele falando da forma leiga dele, né? Mas, ou seja, cara, onde é que já se viu um cliente de uma área comercial, porque a área industrial ainda está um pouco ligado com tecnologia, das máquinas, automação ali e tal. Mas o consumidor comercial, empresário, o cara ligado em assunto, cara, eu quero medir, monitorar, tem como fazer tudo isso para me ter acesso numa única telinha, num site, para me verificar em relação à questão da eficiência do meu sistema, tá acompanhando essas coisas. Cara, como é que um consumidor leigo começa a dar uma atenção especial para um assunto relacionado ao quê? A parte de gestão de energia. Ele queria gerir a própria energia. Ele, Anderson, eu quero ter esse controle melhor. Porque basicamente agora eu me tornei uma concessionária de energia, ele falando daquela forma. E eu achei impressionante. Por quê? Cara, se não fosse essa expansão das renováveis, esse cliente talvez tivesse sentado lá no escritório dele, verificando os balanços contábil, verificando mercadoria e outras coisas, que ele não deixou de fazer isso. Mas ele começou a abrir um espaço na agenda dele, no tempo dele, para olhar para o assunto energia. E isso é muito bom para o profissional. Quando o cliente começa a ter essa consciência, começa a surgir oportunidades, porque não adianta querer vender um sistema de gerenciamento de energia para quem nem entende e nem quer dar ouvido àquilo. Então, Energias Renováveis trouxe esse diálogo para a mesa. Então, as pessoas... tem muitos levantando a bandeira e trabalhando em relação à questão da oportunidade, descarbonização, essa geração, né, para o meio ambiente, né, uma geração de fontes, uma energia limpa. Tem esse lado que é muito importante? Tem sim. Mas o lado economia financeira, as pessoas estão começando a ter atenção em relação a isso. Estão enxergando essas oportunidades. Então você vê isso desde o dono de supermercado, o engenheiro que trabalha numa indústria, ou o diretor de uma indústria. Tem uma indústria que eu montei aqui agora que, enfim, eu não converso com o engenheiro da empresa, é o próprio dono. Anderson, o que tu acha em relação a isso? Esse assunto aqui de energia. Ou seja, o cara está atento, porque ele sabe o quão representativo é o custo com energia naquele empreendimento. E isso é muito interessante. E aí, voltando para essa questão aqui das consultorias em eficiência energética, é porque uma vez que o mercado ele começou a entender que, poxa,
energia elétrica, eu preciso dar uma atenção em relação a isso, começaram a surgir grandes oportunidades de vender soluções para que esse cliente possa otimizar ainda mais. Então, seja clientes que já possuem sistemas fotovoltaicos, quem não possui sistema fotovoltaico, ou seja, o diálogo veio para a mesa. A imprensa começou a falar, a mídia começou a falar, a atenção começou a se voltar para esse mercado. E quando se tem essa atenção, temos justamente essa oportunidade em nossas mãos para poder apresentar portfólio de soluções. E esse tipo de consultoria de eficiência energética é muito importante, porque existem muitas estratégias de eficiência energética para fazer com que os clientes economizem na fatura de energia, né? Sim. Então, ações de eficiência relacionadas à questão de retrofit de equipamentos, olha só, traz oportunidade para vender equipamentos mais modernos, para quem vai instalar, tem oportunidade, para quem vai projetar, tem oportunidade, e principalmente para o consultor, que vai verificar, do ponto de vista, o quão eficiente esse equipamento é, qual será o payback, o retorno, qual será o ROI também, o retorno sobre esse investimento, em quanto tempo ele empata, em quanto tempo ele começa a ter uma rentabilidade bem interessante, certo? E uma outra ação de eficiência energética, que o cliente ele fica apaixonado por ela, é o quê? Correção do fator de potência. Que às vezes o cliente está pagando, tem um aluno que mandou até uma mensagem ontem, né, que é uma proposta que ele passou lá para o cliente, e aí ele está fazendo, enfim, o processo de flow-up, negociação ali e tal. E, cara, esse cliente está pagando mais de R$40.000 por mês. Caramba! Por multa sobre energia reativa excedente. Cara, como é que não... Como é que isso não foi percebido antes? Né? Para você ver. Esse mercado de consultoria, será que não está saturado? Tá aí, ó, um cliente pagando 40 mil. Abençoado. Tem clientes gastando muito dinheiro. Em 10 meses, R$400.000. Caramba, bicho. Meu Deus. Em um ano, R$480.000. Quase R$500 milhão por ano de prejuízo. Ano. Sabe por quê? Porque tem muitos consultores, por culpa minha e sua, que não estamos arregaçando nesse mercado, trabalhando habilidades essenciais para que a gente possa vender e fazer esses clientes economizarem. Porque uma vez que ele economiza R$500 milhão por ano, ele abre o quê? Abre oportunidades para ele reinvestir com você mesmo. Exato. Modernizar a subestação, fazer manutenções preventivas, ele pagar... Quantos funcionários ele vai pagar ali Ou seja, é muita grana. Isso a gente está falando da economia na fatura de energia. Agora imagina esse dinheiro, como a gente falou aqui, ele revertido em tecnologia, ele vai ser muito maior a economia, né? Muito porque maior. Investe, pega o dinheiro que estava sendo desperdiçado, investe em tecnologia, ganha tempo, produtividade, que vai fazer economizar ainda mais e produzir ainda mais. Então é uma conta quase que infinita, cara, de termos de economia, né? Perfeito. E aí eu estou falando de um assunto o quê? Correção do fator de potência. Quando a gente fala em eficiência energética, vamos partir um pouco ali para o lado da qualidade de energia. A qualidade de energia impacta muita coisa em uma empresa. Então vamos supor, não só na empresa, enfim, vamos pegar trazer o assunto para o mercado fotovoltaico, que é uma das áreas que continua em expansão. O mercado apenas começou o quê? A se equalizar. Antes estava bom demais. Aí quando o negócio está bom demais, entra todo tipo de gente. Qualificado e desqualificado. E os desqualificados acabam prejudicando os qualificados, né? Porque prostitui o mercado, joga o preço lá para baixo e acaba se tornando um oceano sangrento. Então o mercado fotovoltaico ainda é um oceano sangrento. Ainda é um oceano vermelho. Competitividade muito alta. Só que deu uma certa equilibrada. Então com as mudanças que ocorreram na lei, né, 14.300, o mercado que estava muito bom, ele começou a se tornar bom. Começou a amadurecer e muitos que trabalhavam de forma desqualificada começaram a sair desse mercado. Começa a sentir, né? Começa a sentir. Começou a filtrar. Então, muitos que fechavam por qualquer preço, para poder fechar de todo jeito, quebraram. Então... Hoje,
hoje a competitividade está um pouco mais sadia, mas ainda não está sadia. Ainda tem muita... Por quê? É um mercado de... Como eu posso falar assim? Não tem uma alta complexidade. Muitos podem até falar, Anderson, você está falando besteira, mas, cara, o eletricista que sabe fazer a parte da instalação, treinamento, enfim, apertar parafuso, instalar as estruturas de fixação... A barreira de entrada é uma barreira baixa, né? Todo mercado que tem uma barreira de entrada baixa, né? Logo ele perde valor, assim, né? Por exemplo, no médico existe uma barreira de entrada alta, né? Isso. Não é qualquer um que vai cortar ali. Exatamente. Tu não vai deixar qualquer um cortar aí a tua barriga, não, né? Não vou. Como também no mercado da engenharia existe as barreiras que não são baixas, né? Perfeito. Excelente colocação. Então, quando a gente olha para esse mercado, é um mercado com muitas oportunidades. Só que mercados com grandes oportunidades, com baixa barreira de entrada, eles muitas das vezes geram oportunidades paralelas de alta barreira de entrada, de média alta barreira de entrada, e que faz com que a valorização dessa solução paralela ela tenha mais rentabilidade, muitas das vezes até mesmo do que a solução principal ali, né? Sim. Então, você vender consultorias, ações de eficiência energética para clientes que possuem sistemas fotovoltaicos, você gera 2 benefícios. O primeiro benefício é que você acaba tendo um diferencial, porque a grande maioria do mercado, devido a consultorias, tem uma certa média alta barreira de entrada, não é qualquer curioso que entra. Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que é difícil. Eu estou querendo dizer que o pedreiro já pensa 2 vezes de entrar, ou seja, não entra. Não entra nesse mercado. O pedreiro pode começar a instalar placas? Até pode. Não deve, do meu ponto de vista, né? Mas pode. Mas já na parte de consultorias, análise de qualidade de energia, análise da performance do sistema em si, o próprio comissionamento em si, aí já não entra. Tem uma barreira e isso acaba trazendo melhores margens de lucro para o profissional. Então, a eficiência energética, no ponto de vista da qualidade de energia, o primeiro benefício que traz é esse. Acelerar a venda de forma diferenciada, sem esse profissional ter que baixar o seu preço e empatar com o do concorrente desqualificado. Boa. Primeiro benefício. Segundo benefício é a venda individual da consultoria para clientes que têm sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Então, clientes, por exemplo, que estão enquadrados no grupo A, alguma modalidade tarifária do grupo A, esse consumidor, até mesmo o optante B, né? Ou seja, um consumidor do grupo A, quando ele instala um sistema fotovoltaico junto à carga do cliente, e o cliente possui cargas indutivas, a tendência que se tem é do fator de potência ele diminuir. E quanto menor o fator de potência, pior. Maior é a possibilidade de multa e o valor da multa que ele vai pagar por energia reativa excedente. Tá certo? E esse fator de potência, a relação direta que faz com que ele aumente ou diminua são as grandezas elétricas relacionadas ao quê? A potência ativa, energia ativa, né? Vamos falar no ponto de vista da energia. Energia ativa e energia reativa, que aquela carga do cliente solicita para o seu funcionamento, as cargas indutivas, né? Só que, se eu tenho uma concessionária entregando energia ativa e reativa, eu vou ter um fator de potência X. Só que quando entra o sistema fotovoltaico vai atender parte ou total da energia ativa apenas. Então, no ponto de vista do medidor concessionário, o que vai acontecer? O fornecimento de energia ativa vai diminuir, porque eu tenho essa fonte renovável atendendo a minha carga. Só que a reativa é o quê? A concessionária permanece entregando o mesmo valor de fornecimento de energia. E como o cálculo do fator de potência, do ponto de vista de energia, né, ele vai ser justamente o quê? A energia ativa dividida pela raiz quadrada do quadrado da raiz da energia ativa, mas reativa. De forma resumida, se eu reduzo o meu valor da energia reativa, o resultado final do fator de potência vai diminuir, tende a diminuir. Então é por isso que aumenta quando você instala um sistema fotovoltaico em um cliente como esse, que tem cargas indutivas. E aí, quais são os 2 malefícios de uma empresa que trabalha entregando soluções fotovoltaicas? Quais são os 2 malefícios que ela tem quando isso acontece? Primeiro, o cliente contrata o serviço de
de instalar o sistema fotovoltaico para quê? Qual o objetivo principal? Economizar. Economizar na fatura de energia. Sim. E aí começa a vir um valor que não via antes. Mais alto? Mais alto. O que o cliente vai achar? Isso tem como... é possível isso acontecer? É possível e muito comum acontecer. Caramba. Por conta desse efeito que eu falei. E aí? E aí a percepção do cliente, o cliente já começa a ficar desconfiado. Rapaz, eu te contrato, Rubens, para baixar, reduzir a minha fatura de energia aqui, o valor, e começou a vir uma coisa que não vinha antes. O cliente já começa a ficar com a pulga atrás das orelhas, não é isso? Entendi. O cliente, ele enxerga que o valor diminuiu, mas está vindo taxas que não vinham antes, Não vinham antes. O cliente vai olhar na fatura e vai identificar isso. Isso. Beleza, entendi. Tá, E perfeito. aí o aluno, ele pega, qual é a primeira reação do cliente? O aluno não, o cliente, né? Qual a primeira reação dele? É procurar outra referência, outro profissional. Então, ou seja, a empresa já abre brecha para o concorrente. Tá entendendo? Ou seja, se o cliente ficou um pouco desconfortável, desconfiado, o que ele vai fazer? Não vou procurar a empresa do Rubens, não. Vou procurar uma segunda opinião. Uma dúvida. E aí, antes de entrar nessa dúvida, certo. e aí nessa segunda opinião, vamos supor que essa empresa A, desqualificada, vamos supor que ela deu azar do cliente pegar um aluno da formação SE. Ih, aí já era. Acabou, perdeu o cliente. Por quê? Quando o cara vê aquilo ali, a primeira coisa que ele fala para o cliente é: isso daqui é um problema que aconteceu, que quem implantou o sistema fotovoltaico deveria já ter tratado isso daí na raiz, essa causa, para você não ter esse problema. E quando eu falo desse problema, às vezes é o quê? É 12 mil de prejuízo por mês por energia reativa excedente. É 6 mil reais por mês de prejuízo. Então, como é que fica o pensamento do cliente sobre essa empresa A? Já era. Só que, para você ver, uma ação de eficiência energética, consultorias de eficiência energética, o profissional não é que ele vai apenas deixar esse dinheiro na mesa. Ele pode perder o outro dinheiro dele. O outro dinheiro principal, a solução principal. Exato. Por uma solução como essa. Antigamente, o cliente, enfim, você empurrava de goela abaixo e o cliente aceitava. Hoje não. O cliente começou a dar uma atenção para esse assunto de economia de energia. Então o cliente já está mais escaldado, já está mais consciente das informações que tem ali e vai buscar referência. Então eu diria que para os profissionais que trabalham com soluções de engenharia elétrica, de forma geral, subestação, fotovoltaico, automação, telecomunicação, instalação de carregadores veiculares, projetos, quem trabalha de forma geral com as atividades de soluções de engenharia elétrica. Carro elétrico está em alta total, né, cara? Para todos os profissionais que trabalham nessas áreas, eu diria que se tornar um especialista em consultorias elétricas deixou de ser um capricho, um luxo, para ser uma necessidade básica. Se ele quer ser visto como uma referência, se ele quer performar nesse mercado e se ele não quer prejudicar outras áreas de atividades da empresa dele. Então é mandatório ter esse conhecimento. Não é mais um capricho. É algo que a empresa dele, a sobrevivência da empresa pode estar em xeque se ele não tiver esse conhecimento, essa habilidade. Né? Mas a pergunta que você ia falar... Então, era do sistema fotovoltaico. O cliente, vamos supor que está pagando 20 mil, aí ele contrata o sistema fotovoltaico para cair para, sei lá, 10, por exemplo. E menos. E o cliente, quando vai implantar um sistema, para compensar, ele vai cair ali para a meta dele. Se ele vai para o grupo A, né, nessa fatura aí, de 20 e poucos mil, ele vai estar pagando ali os seus 3, menos de 5 mil ele quer pagar. Entendi. Só que aí... ele implanta o sistema fotovoltaico, aí em vez de ir para 3, 5, ele vai para 10, né? Não é ele ir para 25 se ele estava pagando 20. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Tá, mas ele vai identificar uma pequena economia, né? Mas que poderia ser muito mais. É sobre isso que a gente estava falando aqui, né? Total. Perfeito. Entendido. E até porque, quando o cliente implanta o sistema fotovoltaico, porque muitos pensam o seguinte: mas a fatura era 20 e foi para 10, para 12. Tá bom. Tá bom uma ova. Porque para ele ter essa economia, ele investiu muitas das vezes próximo de milhões no sistema fotovoltaico dele. Diferente de consultorias, essa é outra vantagem das consultorias de eficiência energética, gestão de qualidade de energia. Porque muitas das vezes é possível o profissional fazer o cliente economizar sem o cliente gastar nada. Que é a principal objeção de entrada de aquisição do serviço, do sistema fotovoltaico. É muito bom energia solar. Maravilha, eu quero.
Mas pergunta ao fornecedor. Tem alguns que fazem, mas não conseguem fazer em escala. Pergunta uma pessoa que vende sistema fotovoltaico. Ele vai chegar para o cliente e vai falar, não, é uma maravilha, as 7 maravilhas do mundo, sistema fotovoltaico. Aí o cliente fala, aí ele até fala, não, só com a economia que você vai ter, paga o sistema e tal. Aí o cliente pode falar para ele assim, beleza, eu quero. Agora faça o seguinte, já que você está falando que é tão bom, você banca tudo e eu quero só a economia. Uhum. Eu quero apenas 20% da economia durante um ano e depois a economia é 100% minha. E você banca a infraestrutura. Para isso acontecer tem que ter um caixa violento, né? É isso. Aí na prática isso não acontece. Escala, é impraticável. Escala, é impraticável. É impraticável. Tá entendendo? Então, o cliente tem que desembolsar. Então, mesmo que o cliente tenha tido uma economia, ele não quer só a economia, ele quer a máxima economia. Exato. E é isso que um consultor consegue entregar para o cliente. Essa garantia, essa segurança para analisar essa performance do sistema. Sabe por quê? Porque muitos pensam, mas qualidade de energia, o que tem a ver com a produção do sistema? Tudo a ver. Se a energia estiver precária por culpa da concessionária ou por culpa do cliente, falha no dimensionamento da instalação, isso vai prejudicar a produtividade do sistema fotovoltaico. Sabia disso? O inversor, ele tem o seu sistema de proteção que ele vai se desligar mais vezes. Para o quê? Não ocorrer queima. Se ele não estiver atendendo os limites recomendáveis ali pelo módulo 8 do PRODIST, né? Que são os indicadores ali de qualidade de fornecimento de energia. Então, às vezes, está precário a instalação do cliente e, às vezes, está precário a concessionária não está atendendo com os níveis aceitáveis. Então, é aí onde é que entra o consultor para garantir a melhor produtividade e para o consultor fazer o papel de cobrança, se de fato for a concessionária que não está entregando o que deveria. Então, o consultor ele vai elaborar esse relatório, vai analisar essas informações. Então, hoje, cada vez mais, o mercado ele está se encaminhando para isso. O cliente ele quer isso, ele quer essa atenção. Perfeito. Tá entendendo? E, como eu falei, devido ser uma atividade mais elitizada, a barreira de entrada ela é média, alta. É por isso que a grande maioria é apenas profissionais. Engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, engenheiros de energias que se atrevem a entrar nesse mercado, trazendo toda essa oportunidade. Né? Perfeito. Podemos avançar para a próxima tendência? Vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá. Qual será? Próxima. Pegando um pouco um gancho das consultorias de eficiência energética. Uma pausa. A primeira foi, só para a gente deixar os títulos bem claros. A primeira tendência foi... expansão do mercado livre de energia. Segunda tendência... Segunda, consultorias em eficiência energética. Terceira agora. A terceira agora, digitalização e automação. O que é isso? O que é isso? Então, olha só. Com a atenção que o cliente está tendo para esse assunto de energia, a gente já sabe que já é comum. Não adianta nem eu falar mais que isso é uma tendência, porque isso já está acontecendo há um bom tempo. Uhum. Com o boom da solar, essa atenção pelo assunto de ter gestão da energia, isso já começou a se acentuar pelo mercado. Por isso que eu nem citei aqui como tendência em si a gestão de energia, porque ela já é uma grande oportunidade e vai continuar crescendo. Perfeito. Só que a digitalização e a automação, ela é o próximo nível dessa gestão. É uma gestão otimizada. Então, o processo de, por exemplo, até o exemplo que eu citei do proprietário do supermercado, de implantar um sistema de medição, isso é uma digitalização também desse monitoramento, do seu gerenciamento de energia, meio que em tempo real. E isso vai se expandir cada vez mais junto com a inteligência artificial, para que não apenas aconteça o monitoramento, a medição, mas a resposta de distúrbios de energias, respostas em relação à questão de ineficiência na produção, por exemplo, do sistema fotovoltaico, em relação ao fornecimento de energia por parte da concessionária. Então, já está surgindo essa oportunidade, essa digitalização em conjunto com a automação. Então, a gente falou um pouco ali sobre essa expansão das renováveis, principalmente, né, a solar e a eólica, com esse crescimento, que é uma coisa muito boa. O Brasil, enfim, referência máxima em relação a esse assunto, e vem fazendo um trabalho excelente, vem tendo uma expansão excelente nessas duas áreas. Só que, quando se fala
em geração solar, eólica, e principalmente a solar, a forma que ela cresceu no Brasil, tudo isso aconteceu devido que a flexibilização e benefícios que foram implantados para poder motivar essa expansão da solar, que foi o quê? A criação da GD, da geração distribuída. Então, a solar ela vem crescendo muito, principalmente nesse modelo de geração distribuída, que é justamente o cliente tem o seu sistema fotovoltaico conectado com a rede da concessionária. Quando a carga desse cliente, isso no caso de uma usina instalada junto à carga, quando a carga do cliente solicita, um exemplo aqui, 50 kW, vamos falar em termos de potência, 50 kW, e o sistema tem a capacidade de gerar 100 kW, então o que acontece? O sistema atende esses 50 das cargas e os 50 restantes injeta na rede da concessionária para emprestar para a concessionária atender a vizinhança. Sim. Não é isso? Atender a vizinhança. E aí, esse crédito que ele emprestou para a concessionária, ele recebe com um certo deságio, né? Com um valor menor, porque ele usou a rede da concessionária, ele paga como se fosse o aluguel da rede da concessionária. Mas ele recebe para bater no horário que o sistema fotovoltaico dele não consegue gerar, à noite, por exemplo. Então, o mercado da geração distribuída vem acontecendo dessa forma, com a atualização das leis, né? Porque qual é a tendência que tem? A tendência é ter um benefício grande para incentivar o consumidor a aderir a essa nova proposta. Só que, na medida que a quantidade de consumidores vai aumentando, alguns benefícios que foram implantados no índice já começam a sair para poder equalizar, porque antes estava bom demais para o consumidor e ruim para a concessionária. Então, a tendência é o quê? É equalizar para que haja um equilíbrio. Sim. Então, só que aí o que acontece? Com esse crescimento, em algumas regiões específicas, já começam a ter muitas usinas fotovoltaicas, por exemplo, gerando naquele ponto, que muitas das vezes, primeiro, está ocorrendo que os consumidores daquele bloco, daquele alimentador da concessionária, muitas das vezes a carga que eles estão consumindo já está sendo inferior ao somatório da geração que está ocorrendo naquele local, e aí começa a ter alguns problemas que está acontecendo muito, muito comum nas regiões do Brasil, que é a inversão de fluxo. A inversão desse fluxo de potência. Sim. Que aí isso aí é uma coisa que acaba agravando muito, porque aí acaba muitas vezes prejudicando e impactando o Sistema Interligado Nacional como um todo. Tá entendendo? Então são coisas que essa expansão das renováveis começam a se ter outros desafios em relação a essa questão, que é até outro ponto de oportunidade que eu vou estar trazendo aqui mais à frente, tá certo? Mas com essa expansão em relação às renováveis, aconteceu de forma, como eu posso falar assim, muito interessante, né? Essa evolução, e a geração distribuída ela foi essencial para poder acelerar esse avanço da energia solar, enfim, no Brasil, né? Só que essas fontes de geração renováveis, né, da solar, eólica, são fontes de geração intermitente. O que seria isso? Ela não consegue garantir uma constância na sua capacidade de geração. Então, a solar não consegue produzir, por exemplo, à noite. A eólica, ela depende muito em relação à questão de quê? Os ventos. Então, são fontes consideradas fontes intermitentes que, ora, ela, enfim, tem um pico máximo, mas ela não consegue ter essa previsibilidade e garantia constante em termos de potência de geração que ela precisa atender. O SIN, né, o Sistema Interligado Nacional. E com isso, acaba surgindo alguns desafios para a parte da infraestrutura elétrica do Brasil, enfim, como um todo, né? Então, quando se tem esse cenário, né, de fontes intermitentes, acaba gerando uma certa, como eu posso falar assim, um certo gargalo e complexidade operacional para o sistema elétrico nacional como um todo. Está entendendo? O ONS, sim, Operador Nacional do Sistema. E junto com esses desafios, tá certo? Trazendo aqui o assunto em relação à questão de digitalização e automação,
Existem algumas oportunidades. Então, dentro da solar, por exemplo, que aí eu considero que envolve oportunidades dentro da área de automação, que é a implantação de sistemas zero grid zero, nos inversores, porque o que vai acontecer? Muitas concessionárias, muitas regiões, já está ocorrendo muito isso, e isso vai aumentar, que é em relação ao quê? As concessionárias barrarem a implantação de sistemas fotovoltaicos em geração distribuída, barrarem a injeção de energia na rede. E aí começa muitos a inviabilizar. Alguns ela reduz a capacidade, vamos supor, o cliente implantar um sistema de 50 kW e a concessionária fala, olha, devido ao problema de inversão de fluxo, você só pode injetar até 10 kW. Ou então ela chega para outro consumidor, olha, você até pode ligar o teu sistema, mas você não pode injetar nada na rede. E aí se tem essa necessidade, e é uma oportunidade que em 2025 vai crescer ainda mais devido ao aumento dessas ocorrências em relação a barrar processos de implantação de sistemas fotovoltaicos em geração distribuída por conta de quê? Inversão de fluxo. Uhum. Então, é uma grande oportunidade para os profissionais se especializarem em relação a isso que já está sendo muito comum. Porque o sistema zero grid, o que ele faz? Vamos supor que o sistema fotovoltaico, em termos de potência, ele está gerando ali, em termos de potência, 100 kW. E aí, a carga dele está consumindo só 50 kW. Vamos supor que ele não está gerando. Ele tem a capacidade de gerar naquele momento 100 kW, a carga está necessitando de 50. No modelo convencional, ele injeta os 50 restantes que sobrou de saldo na rede da concessionária. Né? Uhum. Só que com o sistema zero grid, o que ele faz? Ele enxerga essa necessidade da carga e mesmo o sistema fotovoltaico tendo a capacidade de gerar 100, vai gerar só 50. Entendi. Isso, de certa forma, atende o cliente, só que esse não é o melhor dos mundos, porque o cliente ele vai perder ali 50 kW que ele poderia estar sendo utilizado. Exato. Tá certo? Mas em clientes que têm um consumo relativamente alto e constante, por exemplo, supermercados, acontece muito isso e é uma grande oportunidade para vender esse tipo de solução. Funciona bem. Porque ele tem um funcionamento constante, ele não desliga ali as suas freezers, câmaras frigoríficas, ou as suas ilhas de resfriado, as câmaras de congelado, ou seja, tem uma alta carga de refrigeração que funciona constante ali. Então tem uma curva de carga de consumo, né, relativamente constante e alta, e aí muitas vezes compensa instalar o sistema, que não que venha a bater 100% do seu consumo, né, mas que venha a bater boa parte em simultaneidade. Tá entendendo? Aí eles implantam o sistema zero grid para não deixar injetar na rede da concessionária, então é uma alternativa. Legal. Então a expansão das renováveis daqui para frente vai depender muito desses incrementos do profissional, tá certo? Então, ações de automação e digitalização, né, que é esse monitoramento em tempo real, instalação de analisadores de energia e medidores de energia em real time, ou seja, o cliente ter essa digitalização desses números de forma ágil ali, de forma fácil, em um aplicativo, em um sistema especificamente. Então, é uma grande oportunidade que eu visualizo assim para os profissionais que dominam, né, a área das consultorias, justamente porque não basta ter apenas os dados, digitalizar. Mas uma vez que se digitaliza, vai precisar de quê? De profissionais que consigam analisar esses dados e dar feedbacks. E está trazendo esse parecer técnico para o quê? Otimizar cada vez mais e fazer com que esse cliente venha ter uma economia maior em relação à questão de energia. Então, por isso que eu digo, 2025, daqui para frente, é o ano do consultor. Perfeito. Muitas oportunidades, elas apontam para o mercado ele ter um olhar especial para esse profissional. Perfeito. Antes de ir para a próxima tendência, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha. Isso é muito importante aqui para a gente, tá? Anderson, vamos para a próxima tendência? Próxima tendência. Qual será? Puxando o gancho ainda das expansão das renováveis. Sim. A gente falou de um problema em relação à inversão de fluxo. Isso vai aumentar. Porque, enfim, o sistema não vai comportar em geração distribuída uma geração superior do que a carga. Então vai ter sempre essa logística. E aí tem também, às vezes, má vontade também da concessionária. Enfim, essa briga ela vai
ela vai continuar. E aí, uma solução que eu diria assim, né, paliativa, o Zero Grid, ele traz um benefício ali, não em sua totalidade, mas ele traz um benefício interessante. Só que uma outra oportunidade que está muito em alta, e eu acredito que 2025 já começa a crescer muito, que é a área de armazenamento de energia. Sistema de armazenamento de energia. Legal. E o porquê eu falo que o Zero Grid é uma solução paliativa? Porque a viabilidade, a essência em si, né, de energia renovável intermitente é quando você tem uma solução complementar para torná-lo seu fornecimento de energia contínuo. Então, o sistema de baterias, há muito tempo, né, já se vem se discutindo, falando sobre essa tecnologia, só que a sua expansão ela não estava acontecendo por questões, questões de custos. Isso que eu ia falar. Cara, ainda é muito caro, né? Será que isso realmente é uma tendência? Porque está muito caro ainda, acho que isso vai demorar, não? Olha só, da mesma forma aconteceu com a solar, né? Então a solar verdade. Antes era muito cara, quem implantava era o quê? Pessoas mais que tinha apenas uma consciência ecologicamente correta. Tá entendendo? Enfim, era comprando, pagava para poder comprar essa expansão futura que traz um benefício incomparável em relação à questão do meio ambiente, né? Só que era muito cara a tecnologia. E atualmente ainda não é barata a tecnologia em relação à questão do sistema de armazenamento. Mas já está começando a fazer sentido. Entendi. Já está começando a expandir. E por que eu falo que 2025 para frente é uma grande oportunidade? Primeiro é o seguinte: se os profissionais forem esperar essa tecnologia, vamos supor, quem entrou na área da solar, se fosse esperar estar madura como está hoje, quem é da área solar já tinha perdido muita coisa. Tá entendendo? Então o momento de especializar, se preparar, é hoje, enquanto está começando a trazer sinais de evolução para poder, enfim, já estar preparado quando estiver em plena, como eu posso falar, em pleno ápice. Ascensão. Só que, por que eu enxergo como uma grande oportunidade 2025? Porque, cara, não tem para onde correr. Muitas concessionárias já estão implantando e vai aumentar em relação ao que? Essa barreira devido à inversão de fluxo. E a solução ela da energia, das energias renováveis intermitentes, a solução vai ser o quê? Armazenamento. E hoje já se melhorou muito a tecnologia. Questão de custo já está começando a ter atratividades e maiores durabilidades, esse tipo de solução. E aí, um outro ponto principal que esse me faz colocar o armazenamento de energia aqui nesse ranking de oportunidades, de tendências, já começando em 2025, é a próxima tendência. Eu já posso citar ela e a gente emenda as duas? Pode sim. A próxima tendência, que é mobilidade elétrica. Tá. O que seria isso? Mobilidade elétrica é a chegada pesada, né, dos veículos elétricos. Sim. A eletrificação, né, enfim, da frota de veículos. Então, essa é uma pauta que, por mais que muitos ainda não acham que está caro, acham que não viabiliza, um carro a combustão ainda tem um nível de luxo. Cara, pelo menos aqui na cidade, não tem como andar na rua e não ver um carro elétrico. Já está bem mais comum, assim, né? Você já vê com mais frequência o carro elétrico. E onde é que isso pode ser uma oportunidade para o engenheiro eletricista e para o profissional da engenharia elétrica? Consultor, perfeito. Consultor. Então, a mobilidade elétrica, ela vai aumentar demais. Já está aumentando, né? Porque essa expansão, a gente já está sentindo agora esse crescimento dos veículos elétricos. Isso já é fato. Sim. Só que os estudos e a evolução da tecnologia desse mercado já estava acontecendo. Agora que está começando a acelerar ainda mais.
Estão vendo que é uma ida sem volta, não tem para onde correr. Certo? Enfim, o planeta ele precisa disso, precisa descarbonizar. Então não tem como fugir disso, dessa realidade. E com esse crescimento e essa expansão da mobilidade elétrica, isso vai, por osmose de tabela, melhorar muito a performance de bateria. Por quê? A bateria, a eficiência da bateria, a autonomia, a vida útil, cara, é o ponto principal que vai fazer essa tecnologia ela ser muito bem sucedida ou morrer. Então a tecnologia de baterias já está, empresas investem caro, rios de dinheiro. Cara, e a gente sente isso em coisa menor, por exemplo, um celular, né? Bateria de celular está se modernizando, computador, né? Então a gente vê isso até em coisas menores, não tão grandes assim, que envolve um profissional ou consultor, por exemplo, né? Perfeito. Então a tecnologia, tá certo? Ela vai cada vez mais as baterias elas vão ficar mais compactas e com melhor autonomia. Isso é fato. Com esse crescimento do setor automobilístico, fazendo essa migração para essa eletrificação da frota, sim, vai trazer essa evolução. Então é uma grande oportunidade, tá certo? Trazendo em relação à questão de armazenamento de energia. Então estar atento, como é que se dimensiona? Como é que está essa tecnologia? Configuração, parametrização, como é que está a questão de paybacks. Então já tenho acompanhado algumas grandes empresas que já começaram a implantar. Então é algo que o profissional precisa estar atento. É uma grande tendência daqui para frente e começar já em 2025 vai ser importante a dar uma atenção especial para esse assunto aí de armazenamento. Tá certo? E a conexão em relação à questão de armazenamento de energia, né, que se conecta principalmente com a expansão das renováveis, a solar em especial. Quando se tem até mesmo esse custo em relação à questão de beleza, quanto é que está o custo da bateria? Como é que está essa vida útil da bateria? Vale a pena ou não vale implantar? Então, olha aí, ó, a gente vai falando de outras tendências, mas meio que se converge com o profissional que é especialista em consultorias elétricas. Porque é esse profissional que tem a capacidade de quê? De trazer, que é o profissional na área da gestão de energia. Então, ele vai trazer justamente esse relatório, esse estudo de viabilidade energética. Porque um profissional, um especialista em consultorias elétricas, ele não analisa apenas qual é a modalidade tarifária, qual é a demanda a ser contratada, não. O profissional, o especialista em consultorias elétricas, ele é o profissional que ele tem a capacidade de fazer uma análise aprofundada para verificar todas as possibilidades de cenários energéticos para poder direcionar o cliente para a melhor solução que vai trazer o melhor custo-benefício e que faz sentido para aquele cliente. Então, até mesmo, o cliente vai implantar o sistema fotovoltaico. Vale a pena instalar o sistema de baterias ou não? É o especialista em consultorias elétricas que vai fazer esse estudo do payback para poder estar verificando em relação a essa autonomia. Então, são oportunidades que as consultorias elas se complementam com essas tendências que cada vez mais vai crescer daqui para frente, tá certo? Em se tratando desse assunto, né, no mercado de energia. Mas já saindo dessa tendência do armazenamento e entrando na mobilidade, a gente falou da mobilidade, que ela vai impulsionar o crescimento e a melhoria da eficiência, né, e da tecnologia das baterias. Isso é um fato, já está acontecendo. Só que a mobilidade elétrica, os veículos elétricos, a sua chegada nessa transição energética, elas trazem grandes desafios. Primeiro desafio em relação à questão de infraestrutura da rede elétrica. Sim. Então imagina só, se toda a frota fosse eletrificada hoje, estivesse eletrificada. Era um colapso total. Colapso. O sistema elétrico, o sistema interligado nacional não suportaria. Tá. Outro ponto. O sistema elétrico das instalações não estão preparadas para isso. Não estão. E aí, condomínios de luxo, condomínios verticais, estão começando o quê? A eletrificar seus carros. Só que, fazendo essa mudança, né? Sim. Por veículos elétricos, os VEs. Só que você tem um prédio que tem, sei lá, 50 pessoas, por exemplo. E aí muitos pensam, quando se fala em mobilidade elétrica, a oportunidade que tem é só para o eletricista instalar
um ponto de carregamento, estação de carregamento. E não é. Não, é só elaborar um projeto pegando a potência total. Não é. Então, para essa oportunidade que esse mercado está trazendo, essa tendência do crescimento, essa ascensão da mobilidade elétrica, primeiro, ela vai abrir muito mercado para os profissionais instalarem esses carregadores veiculares. É um mercado, é uma oportunidade, sim. Eu, particularmente, não surfaria nessa direção. Por quê? Porque vai ser uma direção um pouco parecida com a fotovoltaica. A barreira de entrada é baixa. Sim. Tem que instalar com qualidade. Não, é acabamento. É o eletricista, acabamento, tubulação metálica, bonitinho, dispositivo de proteção contra surto, contra fuga de corrente e contra sobrecorrente. Cabo. É simples. Não é fácil, mas é simples. A barreira de entrada é mais fácil. O pedreiro consegue. Passando algumas instruções, ele consegue instalar. E eu falo pedreiro não criticando pedreiro, né? Porque tem alguns pedreiros que acabam entrando na área do eletricista e tem esse atrito. É porque é o exemplo de um profissional que não tem nada a ver entrar nessa área. Esse é o questionamento, Esse né? É o não questionamento. É que o cara é melhor ou pior. Né? Bem colocado. Então, devido a essa baixa barreira de entrada, vai ser um mercado que vai ser semelhante, não, vai ser mais concorrido e competitivo, eu acredito, do que o da energia solar. A energia solar ainda tem um nívelzinho de segurança ali, NR35, trabalha em altura, só que está lá os pontos, enfim, vai ter, não vai ser o ideal, só que vai se ter uma concorrência desqualificada grande. Sim. E toda área que você tem uma grande concorrência desqualificada, o preço despenca. O preço cai. Não tem pra onde, não tem como correr contra isso, né? Isso. Só que, então como surfar nessa tendência, porém sem ser nessa direção de atividades de baixo valor agregado? Consultorias. Então imagina só, você tem um prédio com condomínio vertical, 100 moradores. Qual é o primeiro ponto? Tem que elaborar um projeto, verificar a parte da infraestrutura. E aí você tem dois projetistas. Aquele que pega a norma da concessionária, olha só os dados estatísticos e empurra a carga instalada de goela abaixo e sobrecarrega, sobredimensiona a subestação. E aí você tem o outro projetista, que também ele é um engenheiro especialista em consultorias elétricas, é um eletrotécnico especialista em consultorias elétricas, é aluno da formação SE, e o link da descrição, está na descrição desse vídeo o link. Aí esse outro projetista aqui tem essa outra habilidade. A primeira coisa que ele vai fazer não é pegar a norma e ver fator de demanda, dados estatísticos. A primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? Ele vai pegar um analisador de energia, vai instalar no cliente e vai fazer uma análise de qualidade de energia aprofundada, não só verificando o carregamento, mas analisando outros tipos de distúrbios. Porque às vezes você consegue desafogar um pouco o sistema elétrico ali, muitas vezes aplicando uma solução de compensação de reativos. Analisando o nível de distorções harmônicas, analisando outros cenários. E aí, entre esses dois profissionais, tu acha que o cliente vai procurar quem? O projetista especialista em consultorias elétricas ou o projetista apenas projetista? O especializado em consultorias elétricas. Então, aqui é onde é que está muita oportunidade. Porque o próprio cliente, ele já está começando a ter essa consciência. O próprio cliente, ele não procura primeiro o projetista. E cabe o consultor e mostrar para o cliente a importância que ele tem. Que isso é um erro do consultor também. De não mostrar para o cliente, cara, esse... Né? Então... Total. Até porque, cara, por isso, olha, para edificações residenciais, edificações verticais residenciais, que tem vários moradores, os fatores de demanda que as normas trazem como referências mínimas, vale lembrar, para muitos não pensar que então é a concessionária que está tendo uma culpa se teve erro no dimensionamento. Não. Não é a concessionária que assina a documentação de responsabilidade técnica, a ART, a TRT. É o profissional. Então não é que a concessionária errou porque na norma dela tem um fator de demanda X. Não. Ali é referência mínima, papai. Você tem a obrigação, ou seja, o abacaxi está nas suas mãos, a responsabilidade está nas mãos do profissional que assina a ART e a TRT, que se responsabiliza tecnicamente. Ali é só para ter um direcionamento, referências mínimas, aqueles valores que a norma traz. Então,
os fatores de demanda, principalmente de agrupamento de medição, né, múltiplas unidades consumidoras, que são esses empreendimentos, por exemplo, que tem vários medidores para vários clientes, consumidores residenciais, em boa parte das concessionárias, os fatores de demanda mínimos utilizados para dimensionar o alimentador geral de entrada, parece piada. Parece piada. Se o profissional ele não analisa o comportamento de consumo de fato, do padrão daquele empreendimento, sabe o que vai acontecer? Ele vai implantar um padrão de entrada e em menos de 2 anos esse cliente vai ter a maior dor de cabeça no mundo. Porque muitas das vezes vai ter que implantar uma subestação abrigada ao invés de ser atendido pela rede de baixa tensão da concessionária. Só que depois que o prédio está pronto, o cliente não se planejou em ter um espaçamento, ou seja, o arquiteto, o engenheiro não passou para o arquiteto não, e o engenheiro civil não se planejaram para deixar um espaço para alocar essa subestação. E talvez nem exista esse espaço porque, cara, cada centímetro conta, cara. Meu amigo, é uma dor de cabeça. Meu Deus. Eu já peguei um cliente nesse formato que aconteceu justamente isso. Caramba, e aí? Por sorte que ele tinha uma área lá, então a questão de área não foi um problema maior. Né? Mas o problema foi você ter que quebrar piso, fazer toda a parte de infraestrutura, mudar os alimentadores do padrão de entrada de cada quadro coletivo. Foi dor de cabeça. E isso com os moradores morando, a vida acontecendo. Isso foi no espaço de tempo de quê? 5 anos para isso? Esse foi menos de 3 anos. Caramba, menos de 3 anos. Acho que foi menos de 2. Eu não tenho assim a data exata, mas foi rápido. É muito curto, né? Muito curto. E aí, foi problema da norma da concessionária? Claro que não. Ali são referências mínimas. O profissional tem que ter a maturidade e a responsabilidade de aplicar a engenharia elétrica da forma que ela deve ser aplicada. Sim. Analisando o perfil de consumo, analisando para não seguir referências mínimas, mas seguir referências, ou seja, a referência mínima ali é um indicador para quê? Para você não transgredir, colocar valores menores. Isso. Mas acima, o profissional não só pode, como deve. Então, mobilidade elétrica, voltando aqui. Então, se as edificações já têm, muitas das vezes, problema na parte da infraestrutura, e com esse acréscimo de cargas, vai surgir cada vez mais essa necessidade de consultorias de qualidade de energia. E não só de consultoria de qualidade de energia, porque com esse aumento de carga, surgirá também a oportunidade desse cliente economizar aplicando uma GMT, uma gestão de energia em modalidades tarifárias. Sim. Então, olha só as oportunidades que o profissional ele tem, mesmo de surfar nessa tendência da mobilidade elétrica, porém, em uma área que vai crescer, que já está crescendo em paralelo a essa oportunidade, a essa tendência, que trazem margem de lucro satisfatória, que faz com que o cliente eleve a consciência dele sobre esse profissional como uma referência na área da engenharia elétrica. Fique feliz porque esse profissional vai trazer ações de eficiência energética e vai trazer ações de economia de energia, aplicando gestão de energia em modalidades tarifárias. Então, esse profissional acaba entregando uma solução que, de fato, o cliente quer. E quando isso acontece, preço não é um problema para o cliente. Uhum. Porque o cliente ele vai enxergar o valor agregado àquela solução. E isso faz com que esse profissional, cara, seja visto com outros olhos pelo cliente. É aí que o profissional começa a se tornar uma referência, é visto como uma referência e começa a ser valorizado. Porque eu não estou falando aqui do profissional cobrar caro, mas é o profissional cobrar justo, para que ele possa viver bem da profissão. Antes, e para fechar com chave de ouro, qual seria a melhor dica, conselho que você daria para os profissionais da engenharia elétrica que querem seguir as tendências em 2025? Os profissionais que entenderem que dominar as consultorias de gestão de energia, qualidade de energia e desenvolver as habilidades de posicionamento e comunicação assertiva de vendas, esses profissionais vão nadar de braçada em 2025 e daqui para frente. Perfeito. E esse foi mais um episódio do podcast Elétrica ao Poder. Curte, comenta e compartilha. Deixa o teu melhor comentário nesse episódio. Fica ligado, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E Anderson, foi um prazer. Elétrica é o poder. Valeu!